Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. É inacreditável. No mês de fevereiro desse ano, a Microsoft lançou um chip quântico que promete fazer uma verdadeira revolução na computação, ou então, sendo mais específico aí, na computação quântica. Eu falo do chip Majorana 1, o chip da Microsoft. De acordo com o blog aqui da Microsoft, com o News Microsoft, né? Ou a página de notícias da Microsoft, como vocês preferirem, chip Majorana 1 da Microsoft abre um novo caminho para a computação quântica. Esse anúncio da Microsoft diz respeito a esse chip que traz para um contexto de que em anos e não em décadas, a computação quântica vai ter um avanço muito forte. E esse avanço muito forte, graças ao chip Majorana 1, vai possibilitar aí atuar em uma série de problemas e desafios que estão aí na ciência nos dias de hoje, né? Falo aí de cálculos em enzimas que podem aí ajudar a área da saúde, erradicação da fome, durabilidade de materiais para construção de pontes, enfim. Cara, então assim, ó, um anúncio que gera uma esperança muito grande, uma expectativa muito grande aqui para a ciência, aqui para o pessoal que é amante da computação, o pessoal que é entusiasta da computação quântica. Cara, é assim, ó, muito legal, muito interessante, né? Então aqui no site, aqui, a Microsoft apresentou em fevereiro, aqui diz hoje, mas lá em fevereiro, mais especificamente aqui no dia 19 de fevereiro, aqui ó, no cantinho, o Majorana 1, que é o primeiro chip quântico do mundo alimentado por uma nova arquitetura de núcleo topológico. A gente já aqui no vídeo, aqui mais adiante, a gente vai falar o que é esse tal de núcleo topológico aí, né, que está sendo, que é utilizado aqui pelo chip Majorana 1. Aliás, né, por que esse nome de Majorana, né? Da onde que se tirou, onde é que veio essa ideia do Majorana para o nome do chip, né? Então aqui, ó, Ettore Majorana, ou Majorana, italiano, ele foi um físico italiano que ele previu, ou ele desenhou, existia assim a nível teórico, né? Previu, desenhou, enfim, uma dessas duas palavras aí, uma partícula do mundo quântico. Então a gente está falando do mundo das coisas minúsculas, muito pequenininhas, da área da física, que atua sem ter uma grande interferência do mundo externo. Isso por conta dessa característica de atuação de acordo com a sua topologia. Ah, mas como assim atuação de acordo com a topologia? O que é esse tal de topologia que tu tá falando aí, né? Cara, eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar tranquilo de entender. De uma maneira simplificada, quando a gente fala de topologia, matematicamente, a gente está falando que determinadas características de um objeto, mesmo que sofra com o passar do tempo uma tentativa de deformação do mundo externo, seja então por mudança de temperatura alta para baixa para alta, enfim, determinadas características nunca mudam. Então o exemplo que eu dou é assim, ó, olha só, você tem na sua mão anel de cebola e na outra mão você tem uma rosquinha, o donut. Topologicamente falando, quando você vê o anel de cebola e o donut de cima, você está vendo uma estrutura redonda com um buraco no meio. Com o passar do tempo, se essa estrutura redonda que tem esse buraco centralizado nunca mudar, então topologicamente são estruturas iguais. Tanto o anel de cebola como a rosquinha. Isto é a ideia do que se conhece como fermion de Majorana. O fermion, que aqui, para o nosso entendimento, vamos entender que é uma partícula aí do mundo subatômico. É o mundo relacionado aí ao funcionamento dos átomos e tal, certo? Então, pensa numa partícula subatômica que, por mais que ela sofra interferência do mundo externo, falo aqui por exemplo, de atividades de mudança de temperatura, por exemplo, ela não muda. E essa foi a ideia que foi aplicada justamente no Majorana 1. Por isso o nome de Majorana, homenagem aí ao físico Ettore Majorana, se preferir. Dentro do mundo quântico, os qubits, que são as partículas, os bits do mundo quântico, eles são muito suscetíveis a que a interferência externa cause neles uma mudança de comportamento, ou que ele mude o seu valor de uma maneira que não é o esperado. Imagina que você vai usar a computação quântica para sair do labirinto. Você está começando a fazer o desenho do labirinto, você tem a entrada e quer encontrar a saída. Um computador clássico, como é que ele faria? Ele iria
um por um dos caminhos até encontrar o caminho que leva ao final do labirinto, que leva à saída do labirinto. Já a computação quântica, de uma só vez, ela vai testar todos os caminhos possíveis. Então, olha só o ganho de velocidade que se tem utilizando a computação quântica. E para isso é que se utiliza essa estruturinha que a gente conhece por qubit, que é o bit quântico. O problema é que o bit quântico ele é muito suscetível a interferências externas, e uma dessas interferências é a questão da temperatura. O Majorana 1 vem para, pelo menos, ajudar nessa questão no que diz respeito aí à interferência externa dentro do funcionamento do qubit. Porque por mais que ele sofra interferências externas, o seu comportamento final, a nível topológico, vai se manter o mesmo. Então, para fazer o trabalho com ele, é muito mais simples. Então, olha só. Da mesma forma, olha que interessante aqui o que a Microsoft traz para nós. Ó. Da mesma forma que a invenção dos semicondutores possibilitou os smartphones, computadores eletrônicos de hoje, os topocondutores, esse novo tipo de chip, permitem oferecer um caminho para desenvolver sistemas quânticos que podem escalar para 1 milhão de qubits. 1 milhão de qubits. E são capazes de enfrentar problemas industriais e sociais mais complexos de acordo com a Microsoft. Imagine que o Majorana 1, se a gente for lá no núcleo, até vou abrir aqui uma imagem do Majorana 1 para discutir aqui com vocês. Olha só aqui, que bonitão aqui. Ó. O Majorana 1, pessoal, se a gente der um zoom aqui no núcleo, nessa parte central, ele é composto por 8 qubits que estão aí numa estrutura que, se a gente der um zoom, a gente vê que é uma estrutura que tem a cara da letra H. São estruturas em H mesmo. A gente chega lá, vê que tem o desenhozinho da letra H e tal, e ali são os qubits, né? Então imagina escalar o Majorana 1 para utilizar 1 milhão de qubits, o tanto de problemas que poderiam ser resolvidos com o uso do chip quântico Majorana 1. E aí entra um fato curioso, muito interessante. Dado a esse bit, ou esse qubit topológico aí do Fermi de Majorana 1, é que a Microsoft está afirmando que produziu um novo estado da matéria. A história do líquido gasoso, que é o estado, são os estados que são mais conhecidos. Então aqui o Majorana, a Microsoft no Majorana lançou, ou descobriu, divulgou, um novo estado da matéria que é esse qubit topológico, ou aqui, como diz aqui no site, aqui, a superconductivity topológica, ou supercondutividade topológica, né? Que só existia na teoria, lá com Majorana, lá nas antigas. Então, e agora aqui a gente está conseguindo ver a ciência em andamento. Então, o chip Majorana 1 vem realmente para fazer essa verdadeira revolução e de acordo com o anúncio da Microsoft, a gente pode ficar bem esperançoso aí quanto a esses avanços. E a ousadia da Microsoft segue aqui no anúncio, ó. Alcançar o próximo horizonte da computação quântica exigirá uma arquitetura quântica que possa fornecer 1 milhão de qubits ou mais e alcançar trilhões de operações rápidas e confiáveis. Aí o anúncio da época coloca esse horizonte em anos e não mais em décadas. E aqui a Microsoft traz alguns exemplos bem interessantes aqui de questões que podem ser resolvidas com computação quântica. Então aqui, por exemplo, ele traz poderiam ajudar a resolver a difícil questão química de por que os materiais sofrem corrosão ou rachaduras. Enzimas, um catalisador biológico poderiam ser aproveitados de forma mais eficaz na saúde e na agricultura. Fala sobre poderia levar a avanços que ajudariam a erradicar a fome global. Então, olha só que interessante, né? Porém, pessoal, aparentemente nem tudo são flores para a Microsoft. De acordo aqui com essa matéria do Olhar Digital aqui do dia 13 de março, ó, olha só isso aqui. Majorana 1. Nos bastidores, chip quântico da Microsoft não é nada do que diz. Olha só a afirmação forte aqui trazida pelo Olhar Digital. No início, o Olhar Digital passa aqui por novidades, por destaques da novidade do chip quântico Majorana 1, como por exemplo, o chip usa um material inovador que permite observar e controlar partículas de Majorana, cruciais para a criação de qubits mais confiáveis e escaláveis, a comparação da importância do topo-condutor com os semicondutores, enfim. Todavia, entretanto, contudo, na prática, o Majorana 1 não parece ser tudo o que diz. Então aqui é mencionado uma pesquisa, uma reportagem do New Scientist, onde cientistas em física reagiram negativamente ao chip quântico da Microsoft. As promessas de revolucionar a indústria com uma tecnologia inovadora pareciam não ser verdade.
E ainda piora com um comunicado aqui com esse comunicado aqui, ó, que no mesmo dia que anunciou a novidade, a Microsoft publicou um estudo na revista Nature. Ela é uma revista onde costuma ser bem criteriosa na avaliação científica, né, do ponto de vista científico. Então, foi publicado esse estudo na revista Nature, e aqui embaixo, então, olha só, ao mesmo tempo, editores da Nature, que é conhecida por um processo de revisão bastante rígido, deixaram claro que a afirmação da Microsoft está incorreta. Um relatório público sobre o processo de revisão por pares da revista consta que o time editorial gostaria de salientar que os resultados do manuscrito não representam evidência da presença de modo zero de Majorano nos dispositivos relatados. Então aí tem uma contradição entre as versões desses dois órgãos, dessas duas instituições. Vou adiante aqui. O pesquisador Henry Legg, da Universidade de St. Andrews, no Reino Unido, chamou a atenção para algo curioso, que 2 dos 4 revisores do estudo da Microsoft tiveram críticas negativas sobre os resultados, e que isso, no caso dos critérios da revista, desqualificaria a publicação. E aí, ao final do processo, teve uns editores que mudou de ideia, deixou o placar para 3-1 a favor da publicação. Então tem uma discordância ou um debate entre a revista e a Microsoft. No final das contas, os estudos e declarações anteriores à Microsoft já tinham provado o quão difícil era chegar no chip quântico ideal, e a publicação da revista não pareceu focar no que o Majorana 1 tinha de fato conseguido provar. E aqui é uma conclusão, né? Como fica o chip quântico da Microsoft? Então, estudos e declarações anteriores à Microsoft já tinham provado quão difícil era chegar no chip quântico ideal. Aí a publicação da revista não pareceu focar, de acordo com a matéria, no que o Majorana 1 tinha de fato provado conseguir, mas em seu potencial. Aí o porta-voz da empresa deixou claro que desde que submeteu o estudo para revisão, há mais ou menos um ano, a Big Tech, a Microsoft, não apenas conseguiu criar o chip como relatado, mas também teve esses testes em última análise. E o representante ainda acrescentou que a Microsoft está ansiosa para compartilhar os resultados da tecnologia com potencial para tornar a computação quântica uma realidade tangível. Então há uma discussão aí nos bastidores entre a revista Nature e a Microsoft, e há essa conversação entre ambas, mas fato é que o anúncio da Microsoft traz bastante esperança aí para todos nós, para a comunidade científica, e vamos ficar de olho aí nas cenas dos próximos capítulos. É claro que a computação quântica vai muito além do chip quântico que a Microsoft anunciou, o Majorana 1. Passa aí por conceitos como superposição quântica, entrelaçamento quântico, aplicações em pesquisas hoje em dia. Então, eu trago aqui para vocês um conteúdo sobre o básico da computação quântica. Lá você encontra todos esses conceitos sobre computação quântica. Então, vai lá assistir.